Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Isabelle, especialista em marketing imobiliário, fundadora da Brokers Brasil, uma empresa de educação 100% voltada para o mercado imobiliário. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial. E é a primeira vez que a gente começa um podcast e é a primeira vez dele também em um podcast. Ele é empresário, corretor com mais de 15 anos de experiência, fundador do Apartamentos Rio, pai do Romeu e também um sucesso nas redes sociais. Bruno Cassarola, é um prazer estar aqui com você hoje. Obrigado, Isa. Obrigado pelo convite. Estou super feliz. E estamos estreando aí num podcast, né? Que bom. Que traga muito sucesso, muita prosperidade aí para Brokers Brasil. Seja muito bem-vindo! Para começar, Bruno, conta um pouco pra gente. Quem é o Bruno? Conta um pouco sobre o que você faz, como você faz e um pouco também da sua trajetória aí no mercado imobiliário. Vamos lá. Eu acho que, antes de mais nada, o Bruno é o pai do Romeu. Acho que é a minha função principal no mundo, assim. É o que traz sentido para minha vida. Mas, além disso, também sou empresário, fundador e diretor da Apartamentos Rio, que é uma imobiliária focada em lançamento de alto padrão na Zona Sul do Rio e na Barra da Tijuca. E também atuo, já fui corretor, gerente, ainda sou, só estou como empresário, mas a gente acho que nunca deixa de ser corretor há 15 anos. Passei por algumas empresas, né, grandes do mercado imobiliário, até decidir há mais ou menos 3 anos e meio sair para fazer o voo solo aí, junto com a minha equipe, abrindo minha própria empresa. E de lá para cá a gente vem tendo muito sucesso, graças a Deus, tem sido incrível. Uma série de desafios, uma jornada intensa. E tamo aí. Legal. E me conta uma coisa, como é que você começou no mercado imobiliário? Por que você decidiu entrar nesse mercado? O que te motivou a entrar nele? Cara, eu trabalhava antes com vendas também. Eu trabalhei em shopping, fui vendedor de shopping, entrei como extra natal, depois fui efetivado, virei subgerente, gerente, supervisor de uma empresa de moda masculina, depois fui para uma outra que era maior, cheguei a fazer Brasil, enfim, trabalhava com venda de roupas. E na época eu vi o pessoal, assim, tendo muito sucesso no mercado imobiliário. Achei que fosse ser fácil. Aquele negócio da piscina, vem que tá quentinho e quando você pula não é tão quentinho assim. E comecei a cair de paraquedas. Sentei numa imobiliária imensa, me deram um calhamaço de papel assim para ligar e eu falei, ó, liga aí e se vira. E ficava lá, de dia e de noite, era o primeiro a chegar, o último a sair, batendo listagem o dia inteiro. E até que comecei a perceber que tinha mercado e tinha um caminho ali mais interessante do digital quando começou, né? Eu comecei a fazer mais essa parte do digital lá para 2011, 2012, assim. No iniciozinho do Facebook, já testando e tudo, e fui vendo que era muito melhor do que bater listagem. E aí, de lá para cá, as coisas foram acontecendo. Depois que eu fui efetivado como gerente dessa imobiliária grande também, nosso trabalho sempre foi muito pautado em geração de leads, em digital. E foi assim que eu entrei na corretagem e fui andando aí. Foi em 2011, então, que você enxergou o digital como uma oportunidade. Foi. A gente começou, não tinha muito nem rede social, né? Aí era uma época muito que eu lembro de mandar e-mail, a gente mandava e-mail pra caramba e batia listagem. E tinha um chatzinho lá, tinha um plantão do chat que a gente ficava até altas horas da noite, não existia acho que nem WhatsApp, se eu não me engano, naquela época também. Aí a gente foi vendo que colocar anúncios fazia sentido, colocava um pouquinho, dava alguns clientes interessados, assim, muito mais fácil do que ficar batendo listagem o dia inteiro. E aí fui começando, lá para 2011, 2012, assim. Já tinha enxergado essa oportunidade para expandir o negócio, facilitar o dia ou encontrar um outro canal de aquisição de cliente quando ninguém nem enxergava. Porque uma coisa assim que eu percebo no mercado, que a gente está em 2025, e as pessoas ainda acreditam que marketing é um custo e não funciona ou não vale a pena. Então, estão muito apegadas a métodos tradicionais de vendas do mercado imobiliário, que de fato funcionam, mas ainda fechadas para o novo. E você lá em 2025 já falou, opa, essa listagem aqui é interessante, mas o que tem aqui?
Você sempre teve esse lado, assim, curioso, disposto ao novo? Sempre. Eu tô sempre catando uma loucura diferente aí, um negócio diferente pra gente testar, Uhum. fazer. Eh, Já fiz diversos testes aí nessa área, continuo fazendo, vai vir uns negócios agora bem diferentes também. Uhum. E eu sempre pensei assim, vamos testar, né? Vamos ver o que que dá. Eu acho que o marketing para o mercado imobiliário faz parte do core ali, né? Uhum. Não adianta nada você ser um super corretor técnico, com todo o preparo possível ali em questão de produto, mercado e não Uhum. ter cliente, por exemplo. Uhum. Não ter relevância numa rede social, não se portar, não se apresentar como autoridade e tudo. É até uma das coisas que a gente vê, assim, que às vezes a gente vê no mercado muito corretor bom, que teve uma passagem muito boa, a gente conhece, sabe que se der um lead na mão do cara, ele vai virar. Só que ele tá ali perdendo oportunidade de ganho, minguando, porque não tem cliente para trabalhar, né? Porque não tá sabendo chegar até o cliente, né? Fazer o cliente chegar até ele, assim, seja se portando numa rede social, criando conteúdo, gerando lead orgânico, se apresentando como autoridade, prospectando, assim. Então, acho que até parabéns pelo trabalho de vocês, que eu acho que é Obrigada. um belo de um nicho e é super necessário para o mercado, justamente para trazer isso que o corretor precisa, além de todo o preparo que ele já tem ali na carreira, né? O corretor segue a jornada dele ali também com muita intensidade, é um trabalho muito desafiador, assim, muito Uhum. difícil, mas ele passa ali frequentando stand de venda, tendo treinamento de produto e tudo mais, mas ninguém fala para ele como é que ele vai gerar o lead dele, como é que ele vai se portar como autoridade, como é que ele vai ter relevância no mundo de hoje numa rede social, né? Porque muitas vezes ele até recebe um lead e aí quando o cliente vai dar uma pesquisada nele, que você está falando com um cliente no WhatsApp, ele vê teu perfil ali, te cata. Ele vai ver teu Instagram. Cara, teu Instagram não tá razoável, você já não tá passando credibilidade nenhuma para ele ali, sabe? Então, esse Uhum. trabalho que vocês fazem aí, eu acho super válido e parabéns aí, porque eu acho que vai trazer muita prosperidade para os corretores, para o nosso mercado, assim. E uma das coisas que me dá mais alegria no meu trabalho hoje é ver que a gente consegue, de certa forma, gerar essa prosperidade para os nossos corretores, assim. Uhum. No que a gente vê os corretores vindo para a gente perguntando sobre dica de investimento, você acha que eu compro esse ou esse imóvel? O que você acha que eu faço com esse dinheirinho que está sobrando aqui? Isso é muito gratificante, porque não é a realidade do mercado, a gente sabe, na maioria das vezes o corretor está apertado, Uhum. né? Então, você vê uma equipe de corretores, assim, prosperando através de um trabalho de equipe ali, que você está fazendo ali, a estratégia e tudo. Eu acho que é muito gostoso, muito gratificante e deve ser o que vocês sentem também aí, que é o que vocês geram, né, em quem aproveita aí o conteúdo da Brokers Brasil. Com certeza. É uma coisa muito interessante que alguns corretores falam pra gente, assim, no dia a dia eu sou um excelente vendedor. Se você colocar 1000 leads na minha frente, eu vou vender para eles. Se Uhum. você colocar 10 novas oportunidades na minha frente, eu vou vender. Só que, ao mesmo tempo, esses mesmos corretores, eles não se posicionam na internet. Eles têm um posicionamento também ruim, às vezes, no bastidor. E aí, se você está me dizendo que você precisa só que coloquem um cliente na sua frente, então por que que você não está se posicionando para que quando esse cliente estiver na sua frente, ele sentir vontade de comprar de você? Então, por isso que eu sempre falo, posicionamento é importante. E posicionamento para o corretor, ele vai muito além do posicionamento digital. Porque posicionamento é posicionamento na vida, é fora e dentro das redes sociais. Então, assim, é o como se portar, é o como atender. E eu vejo que no Apartamento Rio, eu vi o time de vocês e é um time, assim, muito profissional. O perfil deles é profissional. O seu perfil, o perfil da empresa é muito profissional. Mas antes de a gente entrar nessa parte de posicionamento, marketing, antes eu quero voltar um pouco e conhecer mais o Bruno. Você me contou que você era vendedor e aí Uhum. você era vendedor, conheceu o mercado imobiliário, caiu de paraquedas, que é algo comum que acontece no mercado, e tá aí até hoje. Como é que foi essa transição para você entre ser um corretor de uma imobiliária grande para ser um empresário, gestor, dono da sua própria imobiliária? Então, eu acho que foi
eu acho que na maioria das vezes as coisas, assim, por mais que a gente planeje, por mais que a gente tenha estratégia e tudo, quando você vai trabalhando, colocando muita intensidade no negócio e tendo que se virar, as coisas acho que acabam acontecendo, assim, né? Lógico que com planejamento e estratégia fica tudo mais fácil e mais rápido, né? Mas quando eu era gerente dessas imobiliárias grandes aí, eu já me via obrigado a ser uma empresa dentro da outra, porque a imobiliária não te entregava nada, né? Além de um suporte, lógico, também, assim, para não ser injusto. Mas eu tinha que ter meu próprio site, minha própria geração de leads, eu era meu próprio RH, porque eu que tinha que fazer o meu hunting lá dos melhores corretores e tudo mais. Então, chegou num momento que eu olhei e falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Porque eu já sou uma empresa dentro da outra, 99,9% das vendas que eu faço são oriundas do meu site, do meu lead, a equipe sou eu que recruto. Se eu sair daqui e abrir um CNPJ hoje, fazendo a mesma coisa que eu já faço, eu vou continuar com o mesmo ganho, porque o mercado é aberto, você tem acesso à prateleira inteira de produtos hoje. Eu já tenho conhecimento dos construtores, tenho uma equipe maravilhosa, e ainda vou ter uma taxa muito mais interessante que vai me possibilitar ter ganhos maiores, reinvestir e tal. E foi o que aconteceu, assim, a gente saiu, veio já, continuou na mesma leva de vendas e ainda foi alcançando ganhos maiores, foi crescendo a equipe, a gente abriu com uma salinha no primeiro ano de 30 metros quadrados com 4, 5 corretores. Depois a gente desceu para o mesmo empreendimento, mas numa loja super bacana também, já bem maior. Abrimos a loja de Ipanema há 1 ano e pouco. E agora a gente está com uma super loja Royal Label no meio do Leblon ali, que vai ser maravilhosa aí. Vou convidar o pessoal da Brokers Brasil para ir lá na inauguração. Estarei lá certamente, será um prazer. O que você diria, assim, para o corretor que ele é o Bruno do passado, que ele está vivendo isso que você viveu, então ele se vê como empresário dentro da empresa de um outro dono de imobiliária. O que você diria para ele que quer empreender, que quer seguir essa jornada? Qual conselho você daria? Porque ao mesmo tempo, assim, você foi corajoso, né? A gente conversou anteriormente, você falou, não é fácil. Eu fui muito corajoso. O que você aconselharia quem está pensando em fazer essa transição? Cara, eu acho que tem que ir, tem que se preparar, mas tem que ir. E eu acho que, assim, muita gente quer, tá? Quando eu passo pelos stands, assim, depois que o negócio já tá um pouco mais... andando um pouco melhor, assim, você ouve muita gente falando, pô, parabéns, legal, pô, eu queria muito fazer isso, tô pensando em fazer isso, e nunca faz. Eu acho que rola aquele medinho, né, e rola aquela coisa, assim. Eu acho até que uma mentoria disso cairia bem, hein? Seria perfeito. Ensinar os gerentes aí que tem aquele medinho, não sabe como fazer, quanto que vai custar, a sair de lá e fazer o voo solo dele aí, montar a empresa dele, pequenininha ali, começando com pouco dinheiro, pouco corretor, para depois ir crescendo, assim. Já peço essa mentoria no direct do Bruno, gente. Se tiver interesse, manda para Brokers Brasil aí, ó. Quem sabe a gente não monta alguma coisa. Quem sabe? Eu tô super de acordo. Para mim já tá fechado. Vambora. Mas o que eu falaria pro Bruno de antigamente, assim, é aquilo, assim, cara, vai na tua intuição, se planeja da melhor forma possível, não desiste, porque nunca é no tempo que a gente quer, né? Tem as questões religiosas, espirituais aí, cada um tem a sua que é no tempo de Deus, assim, mas coloca intensidade e não desiste, assim, porque a gente vê que o corretor, muitas das vezes ali, fica até meio melindrado quando o negócio não tá dando tão certo, assim, e ele força mais um pouco, aí você vê os dois caminhos, assim, o cara que não continua e não tem sucesso, e o cara que continua e vai tendo sucesso, porque uma hora o sucesso chega, né? Se você imprimir intensidade, fizer direito, for um cara legal, do bem, trabalhar duro, as coisas acontecem, assim, né? É inevitável. Agora, me conta uma coisa sobre o Apartamento Rio. Quando eu olho, assim, a marca de vocês é uma marca muito bem trabalhada. Eu vejo que tem uma identidade visual. É o Instagram, que eu vejo uma identidade de marca muito clara. Eu vejo que tem essa estética carioca. Vocês sabem mexer com o imaginário do cliente. É um perfil atrativo, é um perfil vivo, que é diferente do que a gente vê em 99% das vezes no mercado. Porque que geralmente a gente vê no mercado uma vitrine fria.
E o perfil de vocês é o contrário, é uma vitrine viva. Isso é bonito e é diferente também. Então, eu quero entender a visão de vocês sobre isso. Como é que vocês conseguiram fazer essa construção? Eu acho que sendo chato. Sendo exigente. Eu gosto muito de fazer tudo da melhor forma possível, assim, né? Então, eu tento buscar os melhores corretores para trabalhar comigo e eu tenho certeza que minha equipe hoje é a melhor do mercado. Eu quero fazer o Instagram da melhor forma possível e quero que seja ali atraente mesmo. Eu quero que fique o negócio direito, né? Eu não gosto de fazer nada pela metade, nada meia boca, assim. A parte de ter o lifestyle carioca, ter essa essência, eu acho que isso aí é por osmose, que a gente acaba fazendo com a nossa cultura e acaba saindo assim também, né? Ainda mais que a gente vem de imóveis e experiências cariocas, né? Para quem tá lá, quem quer curtir esse lifestyle, quer ser carioca pelo menos por um fim de semana ali, usufruindo de um estúdio bem localizado em Ipanema, por exemplo, assim. E acho que vai fluindo. Lógico que a gente estuda um pouquinho, né? O conhecimento é importantíssimo, assim, ao longo da minha carreira. Eu nunca parei de estudar, muito marketing digital, muita rede social. Fico bastante tempo nas redes sociais ali, buscando referência, vendo o que está rolando, assim, para trazer o melhor, né? E aí é que volta aquilo que a gente falou, assim, aí você junta o conhecimento que você tem do mercado imobiliário com o conhecimento do marketing digital, da rede social, de design, de estética e mais tudo seu ali de lifestyle carioca e sai a Apartamentos Rio aí. Acho que é isso. Vocês fizeram algo que é difícil, porque vocês trouxeram, como eu falei, uma marca viva, uma marca que tem personalidade. Porque o que eu geralmente falo? Que uma marca forte ela é composta por duas marcas. Uma marca pessoal, que, por exemplo, hoje é o Bruno Cassarola, que está em ascensão nas redes sociais. A gente vai chegar lá, que eu tenho certeza que o pessoal está doido para saber sobre os seus vídeos. Mas que é a marca pessoal e também uma marca comercial, que é Apartamentos Rio. Mas, como eu falei, geralmente as marcas comerciais, as imobiliárias nas redes sociais são tratadas como vitrines ou com posts muito frios. E vocês conseguem trazer algo muito autêntico. E eu tenho até uma pergunta. Os seus vídeos recentes foram mais voltados para lançamento, certo? Vocês trabalham mais lançamento? Quais são os apartamentos que vocês trabalham lá no Apartamento Rio? A gente vende tudo, né? Mas todo o nosso trabalho de comunicação é pautado na geração de leads para o lançamento. Nosso foco principal é lançamento. A gente tem parceria com as principais construtoras hoje de alto padrão ali da Zona Sul e da Barra. A gente, inclusive, é house de duas, que é a SIG e a Performance, que são duas super relevantes ali no mercado. A gente também está fazendo esse trabalho. Porque a gente entendeu que esse trabalho nichado faz muito mais sentido, né? Até uma dica também que eu dou para o corretor, cara, niche em alguma coisa, esquece trabalhar tudo, foca no que você é bom, naquela região que você é bom, constrói uma carteira daquela região ali que vai fazer muito mais sentido. A gente já fez teste pra caramba, desde trabalhar o Rio de Janeiro inteiro até nichar em alguma coisa. E a gente viu que quando você está especializado em alguma coisa, você se torna autoridade daquilo e flui muito mais o negócio, né? Então, eu acho que é isso, assim. Acho que é mais ou menos por aí. Isso que você falou é algo que eu falo recorrentemente para os mentorados da Brokers Brasil, que é o famoso fincar a bandeira. Porque, assim, o mercado, ele é muito atraente, é muito atrativo, tem muitas opções. É imóvel alto padrão, é apartamento de lançamento, é apartamento médio padrão, tem de tudo. E aí, a tendência é que as pessoas queiram abraçar de tudo porque elas não querem perder nada. Quando, na verdade, elas estão perdendo muito mais quando elas querem abraçar tudo. Porque elas não se tornam referência em nada. E aí vem sempre aquela discussão. Ai, meu perfil não vende, meu perfil não atrai cliente qualificado. Eu invisto em tráfego pago, mas eu não tenho resultado. É claro que não. O seu perfil é mal posicionado. Além disso, um dia você fala sobre investimento em Orlando, outro sobre loteamento, outro sobre imóveis em São Paulo, outro sobre imóveis no Rio. Isso gera o quê? Ruído. Então, assim, como é que você se torna referência em algo? Não rola. A gente até recebe muito convite para trabalhar na região da Serra, para trabalhar outras praças, Orlando, Dubai, enfim. E eu falo, não, cara, a gente é especializado na Zona Sul do Rio e na Barra da Tijuca. Porque acontece exatamente isso que você falou, assim, acho que ainda mais um cliente de alto padrão, ou independente do cliente que seja, ele está comprando um imóvel, ele quer comprar com um especialista.
né? Até a gente estava conversando sobre isso, assim, você tá com uma dor no coração, você vai lá, você vai querer ser atendido pelo médico geral ou pelo cardiologista, entendeu? Você vai querer ser atendido pelo cardiologista, óbvio, o cara que é especializado no negócio ali que você está querendo tratar. Então, o cara não espera comprar um imóvel, ele vai ver 2 corretores, um que é especializado naquela região ali. Ele entra na rede social dele, tudo é voltado para aquela região, ele entende ali, ele vai conseguir te prestar uma consultoria muito mais acertada. Ele tende a querer ser atendido por essa pessoa, assim. Até porque, por exemplo, levando para a nossa realidade, a gente tem 2 perfis básicos de clientes hoje que compram, por exemplo, na Zona Sul. A pessoa que mora na Zona Sul e a pessoa que não mora, mas quer investir, por exemplo, num estúdio para usar de vez em quando, e quando não está usando, está gerando renda para ele no Airbnb, por exemplo. Essas 2 pessoas, você precisa entender muito bem do mercado para vender aquele produto e da região. Coisa que, se você não for nichado, você não vai entender tão bem da região, não vai saber onde tem os melhores restaurantes, que faz uma diferença danada você tá numa quadra ou na quadra do lado. Às vezes faz toda a diferença pro que a pessoa tá buscando. Porque o cara que mora ali, ele já conhece tudo. Se você não conhecer nada, você não vai gerar empatia, afinidade e falar, cara, esse cara não conhece do que ele tá falando. E o cara que não conhece precisa de uma consultoria. Precisa de um serviço bem prestado para ele fazer a opção certa, comprar o imóvel certo para ele, assim. Então, de novo, gente, niche em alguma coisa, niche numa região, num perfil de produto, que você vai ser mais feliz. Exatamente. Uma pergunta sobre seu posicionamento. Você é empresário, você também é corretor, você é pai, você gosta de viver uma vida também. Eu vi que você surfa, você tem um lifestyle saudável, isso é importante para você. Mas, ao mesmo tempo, nada disso, essa vida que é ao mesmo tempo empresarial, corrida, mas ao mesmo tempo que preza a saúde, nada disso se torna uma justificativa para você não se posicionar, não produzir conteúdo, não investir em marketing. Por que eu digo isso? Porque eu vejo que muitos empresários, donos de imobiliário e corretores, sempre justificam com o argumento da falta de tempo, elas não investirem no que você fez, no que você investe, que é posicionamento, conteúdo, marketing imobiliário. Então, talvez, às vezes, você tenha até menos tempo disponível, não sei, mas empresários, donos de imobiliário, trazem recorrentemente essa dor. Eu não faço porque eu não tenho tempo. O que você diria para eles? Cara, um exercício que eu tenho na minha cabeça, assim, que eu faço, chega a ser meio doido isso, mas beleza, eu acho que eu também nunca contei isso. Sempre que eu acho que eu não tenho tempo para alguma coisa, eu lembro do Barack Obama, do João Adib, de pessoas, assim, que têm cargos absurdos e que conseguem tempo para tudo aí. Então eu falo, cara, a gente tem tempo sim, é só você fazer a gestão do tempo direito. Por exemplo, se tiver que acordar... A semana eu estava aqui no curso, eu fui malhar às 4h50 da manhã. O sono é super importante, eu durmo mais cedo. Então, para quem me conhece ali, sabe que eu sou um cara de hábitos muito saudáveis, durmo super cedo, acordo super cedo e procuro ter tempo para tudo, assim, porque principalmente você cuidar do corpo e da mente é o que vai te trazer a performance, né? Você tá bem de saúde, você fazer seu exercício físico, gerar um monte de hormônio que te traz prazer e te ajuda no seu desempenho, cara, vai te ajudar muito, assim. Eu já fiz esse teste, quem também já fez sabe. Quando você, por exemplo, maneira ou corta ou pelo menos maneira no consumo ali de açúcar, de álcool e tal, parece que tua cabeça flui muito mais rápido, você fica muito mais disposto. E do contrário também, quando você está acima do peso, com um percentual de gordura alto, sem treinar, sem fazer algum exercício físico, você começa a ficar preguiçoso, sabe? Você nem percebe, mas você fica, e seu desempenho cai, assim. Uhum. Então, até para você conseguir imprimir uma intensidade, é bom você tá bem de corpo e alma, assim, nas coisas, assim. E, assim, a agenda de Romeu é inegociável, assim. Se eu tiver alguma coisa na escolinha dele lá que eu tenho que ir no meio da tarde ver ele de chapéuzinho lá, fazendo pintura e tudo mais, porque tem um evento, eu dou meu jeito e vou. Porque no final das contas, eu tava até conversando isso com os amigos aqui, não vai mudar nada no teu dia, não é o que vai te baixar. Você trabalha um pouco a mais, sai mais cedo, chega mais tarde, sai mais tarde, chega mais cedo. Enfim, dá teu jeito, porque
eu tento equilibrar tudo, assim. Eu não sei se é porque eu sou libriano, que é uma balança, eu não entendo muito de signo, mas a única coisa que eu sei que é uma balança, você trabalha nesse parte do equilíbrio aí. Eu tento equilibrar da melhor forma possível todos os pilares da minha vida, imprimindo muita intensidade nisso, sabe? Então, eu tento não deixar para trás meu corpo e minha mente, ter muito sucesso profissional e, ao mesmo tempo, balancear e acompanhar o máximo de tempo aí que eu posso a vida do Romeu, assim. Eu já tive papos com outros diretores aí mais antigos do mercado, cara, que eu ouvi assim, porra, eu não vi meu filho crescer, quando eu vi eles já estavam grandes, eu saía de casa, ele estava dormindo, eu chegava, ele já estava dormindo, e aí final de semana eu estava morto, ainda estava trabalhando e não via. Eu não quero isso, sabe? Eu quero conciliar tudo, assim. E eu acho que dá para fazer, dá para fazer. É questão de prioridade, né? Então, é priorização. Então, eu vejo que as coisas na sua vida têm sido muito bem equilibradas. Me diz uma coisa, em relação a posicionamento. Quando foi que você teve contato pela primeira vez com esse termo, por exemplo? E também, quando você entendeu que era importante e quando e como você começou a trabalhar isso dentro das suas redes sociais? Quando você começou a trabalhar o seu Instagram a favor do seu trabalho? Eu acho que o posicionamento um pouco vem da parte natural de eu querer fazer tudo muito bem feito, assim. Mas é lógico, assim, principalmente depois que eu comecei a humanizar as campanhas, eu vi que, cara, faz muita diferença. Você começa a se portar. Porque aquele negócio também que às vezes a gente ouve muito falar, assim, não basta você ser, você tem que parecer ser. Né? As pessoas têm que perceber que você é. Então, assim, depois que a gente começou a humanizar as campanhas, trazer mais conteúdo e tal, eu vi que a gente aumentou o alcance dessa autoridade percebida, sabe? Um exemplo básico. Se eu tô antes das redes sociais, eu trabalho com os construtores que eu tenho mais relação ali me entendem como autoridade, porque a gente faz um trabalho legal, tem um desempenho legal, ele me percebe como isso. Os 5 corretores que eu tô trabalhando, eles me entendem como isso, porque eles sabem que no dia a dia o negócio anda, flui bem, a gente consegue ter aquela troca ali que gera resultado e eles me percebem como isso. Mas o resto do globo terrestre não sabe disso, sabe? E a partir do momento que você coloca assim na rede social, você aumenta aquela mesma coisa que você já está fazendo, só que com um alcance muito maior, e aí você vai vendo que atinge outros clientes, outras construtoras, outros corretores, e a gente percebeu, assim, que deu uma alavancada boa, assim, na percepção desse trabalho que a gente vem fazendo, que a gente vem construindo por conta da rede social, poder fazer, graças a Deus, hoje em dia, isso chegar a mais pessoas, assim. Sim, o posicionamento ele é muito poderoso, então ele te ajuda a vender mais, te ajuda a ampliar a sua rede de contatos, aumenta o seu reconhecimento de marca, mas o exemplo é fato. Por exemplo, se você está aqui hoje e a gente conhece e admira o seu trabalho, foi porque você, mesmo já sendo grande nos bastidores, já tendo resultado, decidiu se posicionar com ainda mais clareza e força no digital. Então, você já tinha resultado. Teoricamente, talvez você não precisasse. Mas você ainda é jovem, então, assim, ainda tem muita coisa para ser construída, independente da idade que você tenha, ainda tem muita coisa para ser construída. Então, por exemplo, esse posicionamento, além de aumentar o reconhecimento da sua empresa, as pessoas terem a oportunidade de conhecer o Bruno, conhecer a sua marca, conhecer o seu time de corretores e comprarem de você, isso também amplia a oportunidade de negócio, porque agora a gente começa a falar de um ecossistema. Então, de repente, o Bruno mentor, o Bruno que pode abrir outras frentes de negócio. Então, o posicionamento, ele traz tudo isso. É algo muito mais amplo. Mas vamos falar de algo muito interessante, que é os seus conteúdos. Eu quero saber tudo sobre eles, porque eles são incríveis e arrisco dizer que polêmico, mas os meus favoritos. Então, eu quero que você abra tudo aqui pra gente, porque eu tenho certeza que o pessoal aqui de casa tá muito curioso pra saber. Vamos lá. Eu acho que eu fico o tempo todo tentando inovar e buscando uns negócios diferentes para fazer, assim. E às vezes a criatividade flui, né? Desde lá de trás a gente testa tudo mesmo, assim. Nessa época de 2014, 2012, mais ou menos, que eu te falei, para 2013, assim,
Até sei lá, uma página de galinha morta a gente já teve, chamava galinha morta mesmo, com uma galinhazinha assim e tal, pra você ver o nível de loucura que às vezes a gente tenta... Era pra vender imóvel. E o pessoal chegou a chegar cliente na imobiliária falando, eu quero falar com o cara da galinha morta, né? Funcionou. Foi, e aí, assim, hoje em dia a gente tá posicionado alto padrão, enfim, outro tipo de criatividade, né? Mas a gente vem sempre conciliando, tentar fazer diferente e da melhor forma possível, assim. Então, eu acho que a gente sempre foi tentar buscar os melhores profissionais, eu sempre tentei trabalhar com os melhores, né? Então, assim, hoje na Apartamentos Rio, como eu te falei, a gente tem os melhores corretores, os melhores gerentes, a melhor equipe. Quando eu falei, cara, vou fazer vídeo. Quem são os melhores? Tentei trazer os melhores, né? Então, a gente fez bastante com o Arthur Fontes, que o pessoal quiser ver ele aí no Instagram, depois a gente compartilha. A gente vai deixar aqui embaixo. Isso, hoje ele foi para morar lá nos Estados Unidos, mas também consegue gente que filme aqui para editar para ele e tal, o cara que trabalha super bem. E agora, por último, a gente tem feito muito também com o Joilson e com o Daniel, que é o pessoal que faz até do Israel e lá tal, que também tem um resultado incrível. Sim. Abraço aí para Joilson, Daniel, Arthur, todo mundo. E isso atrelado com as nossas ideias, assim, né? Que vai em conjunto, a gente vai trabalhando as ideias, tentando fazer diferente, imprimindo aquilo que a gente vem conversando, que é o conteúdo que você tem do mercado imobiliário, mas de uma forma divertida, assim, porque de verdade, se a gente parar para pensar racionalmente, o assunto mercado imobiliário, principalmente da forma que tem sido feito, é muito chato, né? Exato. E aí é uma concorrência desleal você botar uma foto de um imóvel estático ali com corpos sarados, comidas deliciosas, coisas que engajam no Instagram. Vídeos de drone do Rio de Janeiro. O cara vai ver um alto. homem ou uma mulher bonitona passando na tua frente, um super sanduíche, uma receita fit, sei lá, coisas, um carro de luxo. Aí do nada passa a foto de uma varanda. Cara, tu vai passar, tu vai pular aquilo ali. Aí como é que a gente faz pro cara não pular o meu anúncio? Entendeu? Aí começa toda esse brainstorm aí louco de chegar nesse resultado, assim. E eu quero saber justamente isso. Um beijo, viu, inclusive, para todo o time que produziu o conteúdo do Bruno, Joilson, Dani. Esqueci o nome dela, Arthur. gente. Arthur, mas tem a menina também. Maiara. Maia. Desculpa, Mai. Um beijo, tá? Mas a gente vai deixar o Instagram de vocês aqui embaixo. A gente gosta muito do trabalho de vocês. A gente gosta também de valorizar bons profissionais do mercado. Vocês merecem esse reconhecimento e ter esse espaço aqui também. Os caras mandam super bem. São muito bons. Mas eu quero saber justamente sobre essa concepção. Como foi que começou a pensar nas ideias dos vídeos? Como que foi, assim, juntar essas ideias loucas? Um roupão na praia... Essa do roupão foi foda. Não, foi... Cara, eu até brinco, assim, eu tô há 15 anos trabalhando nisso pra virar o cara do roupão. Porque o pessoal me para na rua, cara, no meio do shopping, assim, tu não é o cara do roupão? Aí eu, tanto trabalho pra virar o cara do roupão. Mas de verdade, assim, foi muito legal esse vídeo, assim. Esse do nada veio um estalo na minha cabeça, assim. Eu tava tendo as informações do empreendimento, né? E ele tava sendo muito... pautado de que um grande diferencial do conceito daquele empreendimento ali, que é o Rio, lá de Ipanema, na quadra da praia da Maria Quitéria, lá, que é da construtora SIG, que é parceira nossa, que a gente atua como house deles. O grande conceito dele ali seria ter um spa assinado pela L'Occitane. E era tudo voltado em volta desse spa. E ele era na quadra da praia de Ipanema. Eu comecei a juntar uma coisa com a outra. Fala, como é que eu crio algo na... Aí a gente volta para aquele negócio da varanda chata, a concorrência. Como é que eu crio algo que de cara o cliente vá ficar preso no vídeo e ao mesmo tempo eu link praia com spa? Quando você tá de spa, no spa você tá de roupão. E ao mesmo tempo... Aí eu falei, cara, vou botar um roupão na praia. E foi muito engraçado gravar assim, porque todo o pessoal ambulante lá da praia achava que eu era gringo. Porque que tem um cara... E tava um calor no dia, um calor de 40 graus, eu de roupão na praia, suando, com um cara com a câmera na minha cara me filmando. Sem tempo ruim. Os caras já paravam na minha
frente assim para vender um mate, um camarão lá, um biscoito Globo. E aí, my brother, hey, my friend, não sei o quê. Os caras já chegavam falando inglês daquele jeito super peculiar, assim, engraçadíssimo. Aí eu falava, não, irmão, sou carioca. Não, valeu, obrigado, tamo gravando aqui e tal. E foi muito engraçado, assim, foi uma diversão, assim. Você imagina, aí na hora que a gente tava atravessando a ciclovia, num dia de praia lotado, mó galera passando, aí a gente pegou lá a ajuda da galera que trabalha na praia aí, abração pra todo mundo que trabalha na praia lá no Rio, que os caras ralam pra caramba. Aí travaram a ciclovia, começaram zoando, né? Que a galera zoa, não entende que você tá trabalhando ali, zoa, fica até mais difícil de filmar. Aí eu falei, pô, irmão, tô no corre que nem você aí, me ajuda aí e tal, não sei o quê. O que você quer? Ah, trava aqui pra mim. Aí eles travaram a ciclovia pra gente poder filmar, assim, foi super legal, assim. Resolveu tudo. Mas o processo criativo vem disso, de juntar as coisas aí e sair fazendo, assim. Tem algo que eu falo muito, o segundo pilar que a gente trabalha na empresa, que a gente trabalha aqui na Brokers Brasil, na mentoria, em 3 pilares. Posicionamento claro, estratégia de conteúdo, geração de demanda. O segundo pilar é a estratégia de conteúdo. E algo que a gente fala o que a maioria dos corretores faz quando produz conteúdo em vídeo? Ele produz conteúdo pensando no cliente final. E o que acontece? O cliente final... no final, o resultado é o quê? Um vídeo frio. É um vídeo sem graça. E aí, o que a gente aconselha eles a fazer? A adicionar na estratégia. É um vídeo que é o inverso. Ao invés de eu focar no cliente final, eu vou focar, que é o que a gente chama de fundo de funil, eu foco no topo. Eu quero a massa. Ou seja, eu quero atingir o maior número de pessoas possíveis. E como é que eu faço isso? Eu faço com conteúdo que entretém, que quebra padrão. E foi o que você fez. Você conseguiu trazer um conteúdo imobiliário que atingiu o topo, a massa, que entretém, que quebra padrão e que, ao mesmo tempo, consegue vender imóvel. Então, você conseguiu, dentro do conteúdo, tornar o seu próprio conteúdo um funil de venda. Então, assim, é genial, porque o conteúdo ele é tão bom, que mesmo que a pessoa não queira comprar o imóvel, ela vai parar para assistir. E justamente por ela querer parar para assistir, que ela vai fazer com que aquele conteúdo viralize, cresça e vá chegando a cada vez mais potenciais clientes e clientes finais. E é esse o grande poder do conteúdo. Por exemplo, a Brokers Brasil. A gente é uma empresa que cresceu 100% orgânico. E a gente só chega no corretor e no dono de imobiliário através de um conteúdo como o que você fez. Não, e só falando assim, realmente acontece isso tudo que você colocou, acho que você colocou de uma forma muito certa. E esse do roupão específico, a gente vendeu o prédio inteiro lá. O empreendimento foi um sucesso de vendas. Apartamento Rio foi super bem. E rapidinho o prédio lambeu. Se for lá agora, deve ter uma cobertura só para vender. Se tem interesse em uma cobertura, entre em contato. E o resto vendeu tudo muito rápido, assim. E o legal desses vídeos, até que a gente percebeu o seguinte: além dele servir para vender imóveis, por exemplo, e se posicionar e tudo mais, a gente percebeu que, de cara, a gente aumenta muito a verba de marketing da própria construtora, porque a gente tem um alcance gigantesco, e a gente até ajuda nossos concorrentes. Teve corretor falando assim, cara, esse vídeo aqui, meu cliente viu e tal. Às vezes o cliente é de carteira daquele corretor, beleza, ele já tem aquele corretor de confiança e tá tudo bem. A gente faz nossas vendas, a gente tem um ROI super positivo aí e ok, assim. E vira e mexe, o cara manda para outra pessoa, ajuda outra. Então, assim, no final das contas, a gente gera uma acelerada naquele empreendimento ali que a gente se propõe a trabalhar, muito além até do nosso próprio desempenho, sabe? É muito legal. Muito legal. E qual que era, assim, me explica o objetivo do vídeo. Como é que vocês pensaram nele? Porque, por exemplo, os vídeos, no final, eles eram orgânicos, viralizaram organicamente, tem vídeos, assim, de 2 milhões. O vídeo do roupão, eu não sei como não chegou a 20, porque é incrível. Mas, no final, assim, tem sempre o que a gente chama de CTA, né? Que é uma call to action. Então, é um saiba mais. Então, qual que é o destino? Aonde que esse cliente está chegando? Então, se a pessoa chega no final do vídeo e ela ficou interessada no empreendimento, depois que ela faz o comentário, ela clica no saiba mais, qual que é o destino? Como é que funciona isso? Ele vai para nosso site sempre. Por algumas questões ali estratégicas mesmo, eu não gosto muito de formulário, dessas coisas assim, porque o nosso trabalho lá é muito pautado em qualidade,
né? E para a gente ter qualidade de atendimento, a gente tem que trabalhar com poucos e bons. Então, nossa equipe é mais enxuta. Se eu entupir eles de lead ruim, os bons, às vezes, até passam no meio dos ruins e passam batida ali, o desempenho cai. Então, a gente tenta qualificar o máximo possível nossos leads. E aí, além de todo esse trabalho que a gente já faz, depois a gente manda para uma página que vai para o nosso site. No site já tem o máximo de informações possíveis. A gente não esconde nada do cliente. Então, lá tem preço, lá tem tipologia, lá tem tudo quase tudo que ele pode querer. Planta, imagem e tal. Depois que ele viu aquilo tudo que ele converteu, a chance dele já estar muito mais educado e muito mais alinhado com aquele perfil de imóvel, valor e tal, é muito maior. O lead fica muito mais caro? Fica muito mais caro. Mas a gente prefere trabalhar com um lead muito mais caro e qualificado, principalmente tendo em vista que nossa estratégia é trabalhar com poucos corretores, do que do contrário, assim. Isso é muito interessante, porque uma dor recorrente do mercado é 99% dos corretores ou donos de imobiliário que você sentar para ouvir, eles vão falar que sofrem com o problema do lead qualificado. Mas, pelo que você me falou aqui, justamente por um erro de pré-qualificação. É porque na maioria das vezes, assim, por que eu acho que a imobiliária sofre com a questão do lead qualificado? Porque ela não quer pagar o lead qualificado. É simples assim. E porque, às vezes, eles ficam atentados à métrica de vaidade. Meu custo do lead... Porque vira e mexe eu encontro com o dono de imobiliário e o cara fala, quanto é que você paga no lead? Aí eu falo, sei lá, 100. Porra, eu tô pagando 30. Cara, isso não quer me dizer nada. Quer dizer, cara, quantas vendas você tá tirando daquela campanha que você fez? Se meu lead estiver custando R$1.000 e eu estiver vendendo, para mim, ok. Eu prefiro muito mais do que ele custar R$20 eu não vender, sabe? E aí, o dono de imobiliária pega uma campanha de... vou fazer por formulário para não gastar com site e, ao mesmo tempo, ficar com o lead mais barato. Gera lead a R$5. Porra, junta tudo e joga fora, porque não vai prestar para nada. Sabe? Na rede social, você faz um vídeo legal, assim, o cara clica, às vezes até preenche sozinho aquele formulário lá e vai cair uma pessoa totalmente desqualificada com você, seu corretor vai começar a ficar incrédulo com aquela campanha, com aqueles leads que estão chegando. Às vezes pode ser até que chegue um comprador ali, mas o cara já não está mais levando fé naquilo, não vai atender mais com o mesmo ímpeto. A gente sabe que muitas vezes o comprador não é tão acessível para falar e tal. E aí vai tendo muito resultado. Então, acho que no final das contas, a reclamação disso é por causa disso. Assim, tá de repente com gente ruim fazendo e querendo pagar pouco. Aí não tem como dar certo. Corte seco. Mas, assim, é justamente sobre isso. E um ponto interessante em relação a anúncios qual que é a diferença entre você investir em tráfego pago, em anúncio, colocar dinheiro em um conteúdo que organicamente já deu certo, que foi pensado para vender, e em um outro anúncio, de fato, um mais ou menos? Qual que é a diferença? Porque, por exemplo, você produziu seus conteúdos que foram um sucesso, mas eles já foram pensados para venda, também foram pensados para virarem anúncio. Qual que é a diferença de você investir em anúncio para um conteúdo que ele já viralizou no orgânico? O que você sentiu em relação a isso? Cara, acho que a diferença é surreal, assim, porque muito do seu desempenho ali, da performance da sua campanha, vai do seu criativo, né? E hoje em dia a gente vê que um vídeo engaja muito mais do que uma foto estática. Um vídeo humanizado engaja muito mais do que um vídeo sem estar humanizado. O vídeo humanizado criativo engaja muito mais do que um vídeo humanizado sem ser tão criativo. E aí, no que você engaja mais, você tem um alcance mais barato e uma taxa de clique muito mais barata, né? Então, é aquela conta que começa a virar matemática que, cara, eu pago lá para a Meta por impressão, por exemplo. Ele vai me mostrar para um monte de gente. Quanto mais gente clicar ali, mais gente vai para o meu site e aí mais gente vai converter. Então, quanto mais interessante ali, mais sedutor for aquele criativo, aquele vídeo ali para a plataforma, ele também entende, vai mostrando para mais gente vai clicando por menos impressões, né? E aí o negócio vai ficando, de certa forma, mais otimizado que a gente vê. Então, no final das contas, assim, resumindo, quando você tem um bom criativo, o seu lead fica mais barato também. E na sua visão, eu quero saber a sua perspectiva. O que tornou o seu conteúdo tão sedutor?
Eu acho que vai muito do dinamismo, né? E a gente tenta imprimir algumas técnicas, né? Os 3 primeiros segundos, você tem que travar o cara com alguma coisa. Por isso que às vezes a gente tá correndo e para do nada. É pro cara travar ali. E aí depois daquilo já vem dizendo mais ou menos o que você fala. Eu acho que o Rio de Janeiro ajuda muito, né? Então, você botar imagens de drone lá de uma Pedra da Gávea, Morro dos Irmãos, Praia de Ipanema, Lagoa, isso tudo também tem um apelo. E ser um negócio que passa a informação com o mais dinamismo possível, assim, né? Eu acho que junto isso tudo traz, de repente, um vídeo sedutor. Com certeza. E onde que foi e quando foi que você entendeu essa questão, por exemplo, dos 3 segundos? Porque isso é algo que a gente ensina que é simples, mas que muitas pessoas, 99% do mercado, não sabe ainda aplicar uma simples técnica, que é chamar a atenção nos primeiros 3 segundos de vídeo. Onde que você foi buscar isso? Como que você começou a entender sobre conteúdo? Porque conteúdo... Na internet, assim, eu te falei, eu boto intensidade em tudo, eu sou fissurado pra querer saber tudo o tempo todo, principalmente se meu negócio hoje é rede social, eu fico muito na rede social, buscando referência e vendo o porquê daquelas coisas e tal, assim. E fazendo alguns cursos também, né? Uhum. Porque eu acho que é isso. No final das contas, assim, tá tudo na internet? Tá tudo na internet. Quem quiser e não tiver dinheiro, vai buscar um conteúdo ali e vai conseguir. É lógico que quando você pega, por exemplo, um treinamento da Brokers Brasil, aquilo te dá uma acelerada, porque vocês pegam tudo que existe de melhor, compilam num negócio e dão pra pessoa. Por isso que eu sou muito a favor de cursos, assim, né? Mas tá tudo ali. Então, quem quer buscar, quem quer correr atrás, vai conseguir de alguma forma, entendeu? Eu acho que essa é a questão, assim, você querer buscar, querer saber o que está fazendo, o que está acontecendo. Rede social, o nome já diz, é social, é muito mais pro lado psicológico, né? O que faz o ser humano ficar preso num vídeo? Aí você começa a estudar aqueles fatores ali psicológicos e aí começa a chegar naquilo, assim. E eu vou fuçando e vou vendo e vou testando e vai indo por aí. Faz acontecer, né? Resolve, assim, essa questão dos 3 segundos, galera, é muito importante, assim. Se eu tivesse que dar 1 ou 2 dicas para você que tá fazendo vídeo em casa, assim, só pensa 2 coisas. Você tá começando com os 3 segundos, é a parte mais importante do vídeo, tá começando com os 3 segundos de uma forma que o cara vai querer ver o resto, senão ele vai passar. E você tem que terminar mandando ele fazer alguma coisa, que senão você vai ser maravilhoso. É igual aquele corretor que não tem intenção de vender. Tem alguns aí que a gente vê, o cara sabe tudo do empreendimento. Ele chegou lá no stand de vendas, cara, ele deu uma aula. Mas ele não partiu para o fechamento, para a negociação, para o fluxo de pagamento, para uma proposta. E aí o cliente saiu de lá amando ele, super amigos os dois, assim, mas não vendeu porra nenhuma. Desculpa o palavrão. Então, assim, no final das contas, cara, se você não terminar o vídeo também mandando ele fazer alguma coisa, o negócio não vai acontecer. Ele vai ver o vídeo, que vídeo legal, próximo. Se você terminar falando, cara, se interessou, então entra em contato para saber mais. O cara, pode crer. Parece maluco isso, e muitas das vezes eu ouço falar assim, cara, mas precisa. Você faz teste, você vê que quando você termina mandando ele fazer alguma coisa, de fato, o índice de pessoas que fazem aquela coisa aumenta, né? Então, acho que tem algumas técnicas também ali colocadas e que fazem muito sentido. Com certeza. A gente explica muito sobre essas técnicas. Existe, assim, um padrão de roteirização. Então, o primeiro padrão que a gente fala, que a gente chama de headline, que é o quê? A primeira frase que você fala no seu vídeo. Às vezes, o corretor quer falar uma frase enorme. Ou ele quer ficar falando de forma muito prolixa. Rapidamente você perde a atenção. Já era, o cara vai passar. Exatamente. É só se colocar no lugar do cliente. Cara, coloca ali, dá pra alguém ver. Alguém vai querer ver aquilo ali? Se a resposta for não, faz de outra forma, porque tá chato. Exato. Não vai rolar. Exatamente. E aí, o outro elemento que precisa ter nos primeiros 3 segundos do seu vídeo, por exemplo, é o que a gente chama de gancho. Gancho é ao longo do vídeo, não é só no início. Que é aquilo que prende a atenção. Então, por exemplo, no seu vídeo, onde o Bruno começa correndo. Aquilo ali é um gancho. Por quê? Porque prende a atenção.
Nós somos muito dopaminérgicos. A gente está buscando dopamina o tempo inteiro na rede social. Ninguém está buscando algo para comprar. A gente acaba comprando por consequência. Mas dopamina precisa ser gerada através do seu conteúdo para também gerar resultado em venda. Então, por isso que o gancho é importante. Você trabalhou muito bem em cada um dos seus conteúdos. E aí, o próximo elemento que é muito bem trabalhado no seu conteúdo, que a gente também explica aqui, é o contexto. Porque você vem contextualizando o empreendimento, a vista, o Rio de Janeiro, o empreendimento. Então, é o SPA, é a experiência, é o que tem de comodidade ao redor do empreendimento. Então, você contextualiza muito bem. E depois vem o quê? O desenvolvimento. Você desenvolve muito bem o roteiro de forma prática, simples e objetiva. É assim, ó, frase rápida. Isso é muito bom, porque as pessoas perdem a atenção muito rápido. Mas o seu vídeo está o tempo inteiro mudando. Então, está o tempo inteiro renovando ali a atenção. E aí, no final, justamente o que você falou. O que adianta eu fazer tudo isso para, no final, eu não levar a pessoa para lugar nenhum? Tem que ter um destino claro. Não adianta nada, assim. Uma dica legal para quem quiser montar roteiro, assim, que eu uso, é você pensar que aquilo ali tem que ser um mini atendimento, praticamente. E quando a gente vai, por exemplo, para um stand de vendas, você vai atender o cliente presencialmente, a gente pensa muito nesse contexto ali de você começar que nem o Google Earth. Você começa lá de cima e vai entrando. Então, você começa falando da macro-região, você fala da cidade, do país, do bairro, enfim, até você entrar na localização, que é específica. Aí você entra no produto. Aí você fala dos diferenciais dele, aí você aborda lá outras questões de área de lazer, tipologia, coisas assim. E aí você chega num preço ou numa forma de pagamento e você termina mandando ele comprar, mandando ele converter, né? Então, eu acho que é basicamente igual um atendimento. Você vai no stand de vendas, você começa falando da região, você não chega lá e parte direto para o negócio, você não queima a largada. Então, você falou da região, depois você vai para a localização específica. Da localização específica, você fala do subgrupo, do bairro planejado que estão criando ali, ou do prédio específico. Aí depois você entra no prédio, você entra naquelas outras questões ali de diferenciais do condomínio e tal, para depois você ir para o apartamento. Depois você sai dali, você tem que sentar na mesa com o cliente e falar quanto é que custa, como é que ele quer pagar, desenhar um fluxo de pagamento específico para ele, puxar uma proposta, até chegar nos finalmente. Então, se você vê, é mais ou menos a mesma coisa, só que você colocou num vídeo de 30 segundos, assim. Esse é o grande desafio? É o grande desafio. Mas, de repente, já dá um norte aí para quem quiser seguir uma linha de raciocínio aí para criar o vídeo de um empreendimento. Conteúdos valiosíssimos aqui, hein, gente? É uma coisa que a gente fala que a gente tem um método que a gente chama de ARC, que é algo muito simples. A produção de conteúdo não precisa ser difícil. Mas é algo simples, ARC, é atenção, retenção e conversão. Então, como chamar a atenção nos primeiros segundos? Como reter a atenção do seu cliente, daquele cliente potencial ao longo do seu vídeo? E no final, conversão. Justamente o que a gente está falando todo esse tempo aqui. Como vender para ele no final. Você está não vendendo somente o imóvel. Você vende o imóvel, vende você, vende sua marca, vende para o seu time. Então, assim, o seu conteúdo, ele tem todos esses objetivos envolvidos. Então, se você for... Porque, assim, eu sempre digo, eu tenho uma frase que eu repito com frequência, que é: corretor não tem tempo para perder tempo produzindo conteúdo ruim. Se você for parar para produzir conteúdo, então se dedique. Porque muitos deles, o que eles fazem? Eu vejo isso recorrentemente lá dentro da Brokers Brasil. Eles pegam, vou tirar uma hora, vou lá, vou fazer de cabeça, vou fazer o que dá. E aí ele vai e faz o conteúdo de cabeça, sem nenhum planejamento, faz o conteúdo de qualquer jeito, posta e fala: não deu resultado. Conteúdo não funciona. Isa, isso é importantíssimo você falar, porque eu já testei também. E, cara, você se planejar para fazer um conteúdo é outro negócio, assim. A gente se planejava, mas planejava ali, ok. A partir do momento que eu fui realmente planejando mesmo, hoje em dia, lá com o Joilson e tal, a gente faz algumas reuniões por videoconferência, né, que ele é lá de Salvador, prévias para aquele empreendimento. A gente preenche um briefing daquele empreendimento. Depois, a gente troca uma ideia daquilo. Depois, a gente monta um roteiro. No roteiro, até depois, se você quiser, eu compartilho aí com quem quiser. O roteiro, cara, tem lá direitinho cada cena, qual vai ser o ângulo da câmera, o posicionamento e o que eu vou falar.
sabe? Então, você começa a ver... O negócio é muito planejado. E na hora, por isso que sai legal, assim. Isso até otimiza tempo. Já que o corretor não tem tempo para perder tempo fazendo o conteúdo ruim, que ele otimize o tempo dele antes, assim, né? Aquela frase... Não lembro de quem aí, que se me derem 3 dias para cortar uma árvore, eu vou passar 2,5 afiando o machado. Não sei se é exatamente isso, mas esse é o contexto. Eu acho que é mais ou menos por aí, entendeu? E chega na hora, a gente grava vídeos que são super elaborados, que demandariam muito mais tempo, ou às vezes nem sairiam se a gente não tivesse se planejado daquela forma, assim. Então, isso que você falou faz super sentido. Você precisa se planejar da melhor forma possível para poder produzir seu conteúdo, que é o melhor caminho. Vocês ouviram, se vocês quiserem que o Bruno libere esse presente aí, já comenta muito aqui embaixo, comenta o que você achou desse podcast, qual foi o maior insight que você tirou daqui. Também já enche o direct dele pedindo mentoria, dando feedback do que você achou desse podcast. E aí, quem sabe a gente botando uma meta aí, fala aí, gente, alguma meta aí de comentário. Eu vou ser otimista, sem comentários, hein? Sem comentários a gente libera esse roteiro, esse briefing, para vocês terem acesso. E, bom, para a gente já caminhar para concluir, a conversa está incrível, por mim eu ficaria horas aqui. Mas o que você diria, assim, para aquele corretor ou dono de imobiliária que ainda acredita que posicionamento e conteúdo, marketing imobiliário não dão resultado? Cara, repensa isso. Primeiro, olha o teu resultado, porque se você pensa isso, você não deve estar tendo um bom resultado. Hoje em dia faz total sentido e necessidade você estar bem posicionado e trabalhar com marketing, assim. Se você for pegar hoje lá na nossa empresa, a maior parte do orçamento vai para marketing, né? E a área, uma das áreas mais importantes, porque aquilo que a gente falou, não adianta nada você ter um escritório maravilhoso, gigantesco, sem ter cliente para atender, sem estar bem posicionado, sem ser percebido como uma autoridade, seja você ou sua marca, sua empresa. Não adianta nada você ter uma equipe de corretores maravilhosos se não tiver cliente para atender. Então, tudo, no final das contas, cara, gira em torno disso, assim. Se você não estiver bem posicionado e tudo mais, você vai pagar mais caro no lead, ou você não vai gerar lead, e a roda não vai girar da melhor forma possível, assim. Então, eu não sei nem se tem alguém que pensa assim hoje em dia, que para mim é inconcebível, mas deve ter, né? Muito. Repensa, cara. Repensa porque... Muito. Eu acredito que em alguns anos, mesmo o corretor que é muito grande nos bastidores, em alguns anos não, eles já estão perdendo espaço. Eles estão perdendo espaço para, inclusive, porque profissionais como o Bruno vão ganhar. Profissionais como o Bruno vão ganhar o mercado. Quer ver, Isa? Tem um conceito que é muito legal, que é o conceito da Domino's. Não sei se você já viu, assim, tipo... Cara, a Domino's é a melhor pizza? Não, mas é gostosa, tá? O pessoal da Domino's fica chateado, não. Eu gosto. Mas assim, se for pensar bem, tem um monte de pizza gourmetizada, maravilhosa. Mas, cara, quem que é a pizzaria mais famosa do mundo e que mais vende no mundo inteiro? É a Domino's. Por quê? Porque ela distribui melhor. Então, no final das contas, é muito sobre distribuição, sabe? Você precisa ser percebido, tudo para poder distribuir, para poder chegar na ponta, para poder ser percebido, para poder gerar lead. Então, não adianta nada você ser o Albert Einstein, ser o cara mais fodão do mundo lá no seu mercado e tá escondido. Entendeu? Você precisa estar se posicionando numa rede social para as pessoas perceberem que você é o Albert Einstein. Você precisa estar lá, que nem a Domino's, distribuindo o seu conteúdo, o seu imóvel que você está vendendo para o máximo de pessoas para poder voltar ao máximo de lead, sabe? Então, acho que gira tudo em torno disso. Uma coisa que gerou até discussão no mercado é a frase: o mais conhecido vence o melhor. E para mim, justamente, o mais conhecido vence o melhor quando o melhor não se posiciona. Então, se você é o melhor do seu mercado, posicione-se. Você não tem absolutamente nada a perder se posicionando. Bom... eu acho que é isso, assim, se você pegar, por exemplo, se você é o melhor do seu mercado e tá vendendo menos do que o cara que é mais conhecido que você, cara, corre para ser conhecido também, porque você tem seu conteúdo aí e tá dando mole. Bom, estamos finalizando o podcast. Bruno, foi um prazer tê-lo aqui com a gente hoje. O papo foi muito produtivo. Tenho certeza que o pessoal de casa também vai gostar muito, vai aproveitar muito desse conteúdo que a gente trouxe para cá hoje. Mas antes da gente encerrar o podcast,
a gente preparou um presente especial para você. Vitor, traz aqui o presente, por favor. Opa, vamos lá. Ó. O Vitor entrou na câmera. Ah, obrigado, galera. Pô, que carinho. Talvez, assim, o presente seja mais pro Romeu do que pra você. Mas a gente pensou um pouco em você também. Tem um vinhozinho aqui que ele ainda não pode tomar. Eu fico com o vinho, ele fica com o resto aqui. Chocolate, barrinha, livro. Tá na paleta o vinho da Apartamento CEO. Obrigado. Vamos... Obrigado mesmo. Me emocionei um pouquinho aqui, obrigado. Fico feliz que você tenha gostado. Cara, gostei muito de fazer podcast. Nunca tinha feito. Eu olhei no reloginho ali e já passou mais de 1 hora, cara. Foi meu primeiro e nem senti. também. Eu falei, que pensei que tinha 10 minutos aqui. Eu acho que esse vai ser, no meu ponto de vista, eu assisto muito podcast, mas eu acredito que vai ser um dos podcasts, eu acredito que vai ser um dos melhores do mercado, porque eu já assisti muitos. E esse, de fato, entregou muito. Que bom, fico feliz. Gostei muito de fazer. E obrigado aí, tá? Obrigado mesmo, de coração, assim. Me emocionei um pouquinho aqui. Porque você vê onde o teu trabalho te traz, sabe? A gente tá em São Paulo, do nada, fazendo... vou chorar, pô. Fique à vontade. Você vê que teu trabalho te trouxe do nada na Avenida Paulista para um podcast para compartilhar conteúdo que veio através do teu esforço, sabe? De um negócio assim, o que isso te gera, sabe? Então, assim, cara, cai para dentro, sai fazendo que rola, sabe? E é muito gratificante ver o resultado do teu esforço retornando em coisas, sabe? E por isso que eu me emocionei. Desculpa, gente. Foi mal, já tô tranquilo já de novo. Podemos falar mais já. Já voltou a pós carioca. Mas obrigada por você ter aceito. Eu acho que foi muito de Deus, assim, porque foi rápido, né? Então, a gente não teve muito tempo, assim, para se planejar. Foi algo que realmente era para ser você aqui com a gente no nosso primeiro podcast também. Então, é muito especial também pra gente como empresa, pra mim como Isabelle, pro Vitor também. Então, assim, obrigada por ter aceito o convite. E é muito importante pra gente também, é muito especial tê-lo aqui com a gente. Então, assim, gostamos muito de você, admiramos o seu trabalho e a gente sabe que o que a gente vê ali na rede social é uma fração muito pequena do que acontece nos bastidores, tá? Então, assim, espero que a gente possa se rever mais vezes, nos tornarmos parceiros profissionais também. Quero, com certeza, estar lá na inauguração da nova loja do Apartamento CEO. Vai ser um prazer. Vou chamar, vocês são convidados ilustres lá. Eu estarei lá. Aguardo vocês. Eu estarei lá. Obrigado mais uma vez pelo convite. Quem quiser acompanhar lá nas redes sociais é Bruno Caçarola, com 2 S e 2 Ls. Não confundam, porque de vez em quando vem essa piadinha infame do meu sobrenome lá, do meu nome artístico. E @Apartamentos Rio, da nossa imobiliária. Isso. E você que está aqui até agora e não conhece a Brokers Brasil, como eu falei no início, a Brokers Brasil é uma empresa de educação voltada para o mercado imobiliário. Hoje nós somos especialistas em posicionamento, estratégia de conteúdo, geração de demanda orgânica para o mercado imobiliário. E o nosso propósito é formar uma nova geração de líderes para dentro desse mercado. Então, assim, se você deseja melhorar o marketing da sua empresa, se você deseja melhorar o marketing do seu negócio, o seu posicionamento e o seu conteúdo, conte com a gente nesse processo e já segue a gente no Instagram para acompanhar o nosso trabalho.